vereador assumiu na Câmara de Vereadores de Orlândia. É um suplente do partido PSB, dessa coligação das últimas eleições. E o vereador que assume por um mês é o Rodrigo Alves, o advogado, inclusive aqui em Orlândia, que assumiu uma cadeira na Câmara aqui de Orlândia. Rodrigo, obrigado por receber a gente hoje aqui no seu escritório em Orlândia para falar um pouco sobre esse assunto, sobre a Câmara e sobre você assumir agora no lugar do vereador Tedinho. Muito obrigado por receber a gente hoje aqui no seu escritório. Obrigado, eu que agradeço. Rodrigo, você foi eleito pelo PSB, o partido que você está afiliado e disputou as eleições em 2012 aqui em Orlândia. Como que foi isso? Agora você assume uma cadeira em Orlândia? A situação é a seguinte, eu como tive 457 votos, eu fiquei como segundo suplente da nossa coligação. O primeiro suplente é o Ed Clelson, que atualmente é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, eu acho, daqui do município. E como ele ocupa a secretaria e a vacância seria por apenas 30 dias, estamos agora no momento de que a secretaria está muito ocupada pelo Natal, por estar tratando desses assuntos. Ele achou melhor não assumir e deixou a vaga para mim. Então eu assumo durante 30 dias, fazendo 4 sessões agora entre novembro e dezembro. Agora, Rodrigo, um mês é muito pouco para ficar à frente do Legislativo. Apesar disso, é importante, você que disputou as eleições, é suplente, todo mundo gostaria de assumir também essa cadeira. Mas em um mês, dá para fazer alguma coisa? Olha, um mês realmente é muito pouco para a gente tentar mostrar para que a gente foi eleito, mas eu vou procurar fazer nesse período o máximo que der para eu fazer. Alguns projetos eu já até encaminhei como sugestão para a Câmara, 2 inclusive já foram aprovados, quando ainda é cidadão comum e não como vereador. E agora tem alguns outros projetos que eu vou tentar pelo menos um deles apresentar e tentar ver se ele passa na Câmara. Apesar de que o momento agora é de muita articulação política por causa da eleição da mesa da Câmara, então os projetos estão assim meio que difícil da gente conseguir passar. Fora isso, na última sessão que eu já participei, eu fiz uma indicação ao Executivo para que volte a fazer aqui em Orlândia o IPTU premiado. É a maior fonte de receitas do município no começo do ano é o IPTU, é a arrecadação de IPTU. Então a minha indicação foi para que as pessoas que pagassem IPTU à vista tivessem uma vantagem sobre isso e pudessem concorrer a algum prêmio, alguma coisa, algum sorteio de um carro, uma moto, alguma coisa nesse sentido, por ter pagado à vista o seu IPTU. Então o que deu para fazer até agora é isso, espero ainda poder fazer um pouco mais. Como foi sentir, ter essa sensação de ficar na primeira sessão que você participou e agora um mês à frente aí da Câmara, como vereador? Olha, eu já acompanho a política em Orlândia já há algum tempo, então eu já tinha aquela, vamos dizer assim, expectativa de como seria para estar sentado ali na cadeira em vez de assistir a sessão. Mas foi tranquilo, eu não tive assim, eu confesso que estava um pouco ansioso, mas foi tranquilo. O trabalho do Legislativo é muito difícil, é mais do que eu imaginava, mas eu me senti bem e acho que estou preparado aí para mais para frente, quem sabe na próxima eleição disputar novamente. Está sendo bom esse contato, essa experiência, para eu realmente saber se eu irei ou não ser candidato novamente na próxima eleição. Agora, a polêmica, como você disse, do momento é a escolha do novo presidente da Câmara. A gente tem aí o goiano que está no final do mandato, fez um trabalho respeitado até pelos vereadores, como um trabalho transparente frente ao Legislativo, e do outro lado, agora como candidato, está o Beia e o Leôncio do PSB e o Beia representando a oposição. São bons 2 nomes, bons vereadores e respeitados também. Como você tem visto também essa movimentação? Então, como eu cheguei agora, já cheguei nesse momento, eu fui procurado assim, pelos vereadores, não por todos, mas por alguns, para saber a posição, o que eu achava.
Eu acho que essa posição de presidente da Câmara ela é muito importante, não apenas para o partido, né, mas também para que a cidade não pare, que a cidade continue a se desenvolver, os projetos sejam aprovados, sejam discutidos e não sejam engavetados. Tanto o Leôncio, que é do meu partido, quanto o Bea, eu acredito que tem grandes possibilidades de fazer esse trabalho. Né, outros nomes que foram ventilados também, até do próprio Gustavo Dordan, do Tião Braga, também faria um trabalho, espero eu, como munícipe até, nesse sentido. Mas, no caso, a tendência minha é votar no candidato do meu partido. Tanto o Bea quanto o Leôncio, para mim, eles se equivalem em capacidade. Então, o que seria o diferencial para mim seria o partido, que eu acho que é importante que o partido tenha esse cargo. E afora isso, como eu estou só há 30 dias, eu obviamente vou consultar o dono da cadeira. Né? Eu vou ligar para o Dr. Sérgio Gomes, que é quem vai ficar depois de mim por 2 anos, para saber a posição dele e saber em quem ele votaria. Porque afinal eu vou escolher, mas quem vai ficar no convívio com eles é o Dr. Sérgio. Então eu vou conversar com ele, ver se as nossas ideias são idênticas ou iguais e chegar no consenso para escolher o nosso candidato. Agora, tudo indica que ou a movimentação leva a acreditar nisso, que o Bea deve ser eleito presidente da Câmara aqui em Orlândia. O que você tem ouvido também, como agora um vereador que assume por 30 dias? O que a gente tem visto, né, que já foi até divulgado uma chapa, né, tendo o Bea como presidente, e que essa chapa ela trouxe pessoas de quase todos os partidos, exceto o PSB. Nessa chapa, não tendo o PSB, obviamente eles têm a maioria da Câmara. Eles não teriam, em tese, os nossos 3 votos. Então, com isso, não tem como a gente, mesmo lançando o candidato, superar os votos e também conseguir eleger um presidente da Câmara. Mas mesmo assim, eu acho que por uma questão de posição do partido, talvez o partido lance o candidato individual, porque o regimento interno da Câmara prevê isso. Não há necessidade de você lançar uma chapa, mas você se candidatar individualmente a determinado cargo. Então, possivelmente, se não houver aí uma composição até o dia 1º, que ainda pode tudo acontecer. Né? O registro da candidatura se dá no dia da eleição e não antes dela. Então, no dia da sessão, lá na sessão, há a inscrição dos candidatos. Então, ali é que vamos definir quem é candidato, quem não é. Obviamente, já existe uma chapa aí, já montada e divulgada. Mas até lá, tudo pode acontecer. Mas quem sabe aí, a gente consiga compor e colocar um membro do PSB nessa chapa, talvez. Mas não vai ser surpresa para você e talvez para o partido se o Bea vencer a eleição e for o novo presidente para os próximos 2 anos, né? Não, surpresa alguma. Eu acho que, inclusive, já está desenhado para que isso ocorra. Né? E que, se isso ocorrer, claro que não vai ser nenhum prejuízo para a cidade de forma alguma. Se o Bea for presidente, como eu disse, ele tem toda a qualidade suficiente para ser um bom presidente e continuar desenvolvendo um papel aí no legislativo para que a cidade continue a se desenvolver e os projetos sejam aprovados, e terá um bom trânsito no executivo também, vai ser tranquilo. Porque é um vereador também que a gente observa, até pela postura que ele tem na Câmara, que é uma pessoa neutra, que traz uma certa união também na Câmara. Até a gente observou, através desse bloco que eles criaram na Câmara de Orlândia, que talvez seria um presidente neutro, que daria para discutir tanto com o Executivo quanto com a base e também com a oposição. Talvez seria esse o intuito? Sim, a posição do Bea sempre foi de conciliação ali, né? Ele nunca esteve na oposição propriamente dita, né? Então ele procurou sempre manter uma conduta de conciliador, de pacificador ali. Então é essa conduta que a gente espera de um presidente. A única questão que ficou ruim é que não há nenhum representante do PSB nessa chapa. Então o PSB acabou ficando sem representatividade na mesa diretora da Câmara. Essa é o único porém,
que se tivesse seria ótimo, porque aí nós mostraríamos realmente que a Câmara está unida, totalmente. Né? Temos um representante de todos os partidos praticamente ali, e o PSB é a maior bancada com 3 vereadores. Rodrigo, você que, apesar de estar entrando agora, de ser suplente, acompanha ativamente a política, em reuniões do partido, acompanha também pela imprensa, acredito eu, lendo e ouvindo as emissoras de rádio. Eu queria que você comentasse o seguinte: o goiano deixa agora a presidência. Qual que é a avaliação que você faz desses 2 anos do goiano à frente à presidência e também o que ele passou na Câmara? Porque foram momentos até um pouco complicados, de alguns escândalos que foram registrados, de algumas sessões acaloradas que aconteceram. Como você avalia tudo isso? O goiano ele começou de uma forma que não nos agradou, né? A sua assunção à Câmara como presidente não foi com os votos do próprio PSB. Mas com o passar do tempo ele conseguiu mostrar que ele estava do nosso lado, né, do lado da cidade, vamos assim dizer, e conseguiu fazer um mandato como presidente muito bom. Ele passou por essas dificuldades, sessões acaloradas, polêmicas, conseguiu passar por tudo isso, mantendo a ordem da Câmara, mantendo as sessões e na medida do possível, colocando projetos que eram essenciais ao município com votação rápida, abrindo às vezes sessões extraordinárias que eram precisas. Então a minha avaliação da passagem do goiano como presidente foi muito boa, foi muito surpreendente até. Eu fico aqui, quero deixar aqui meus parabéns para o goiano pela sua passagem como presidente, que na minha opinião foi muito boa. Agora, para a gente encerrar, Rodrigo, a gente vê a Flávia, frente de administração, fechando o seu 2º ano de mandato. Algumas coisas foram feitas, algumas contas foram ajustadas. Qual a avaliação que você faz da administração Flávia nesses 2 primeiros anos, que já foi praticamente metade do mandato dela? A forma como a Flávia pegou a prefeitura totalmente endividada, com problemas, e a atual situação que ela deixou a prefeitura depois desses 2 anos, a gente vê que ela está agindo de forma correta, pagando as contas do município, resgatando a credibilidade do município e tomando as suas decisões de forma acertada. Agora que as contas estão em dia, que infelizmente, porém, nós temos aí uma queda no repasse das verbas estaduais e federais. Então eu espero que de agora em diante, né, com essa sanidade das contas públicas, a gente agora possa buscar mais investimentos nos setores que precisam, principalmente no setor de água do município, que é o setor que está mais necessitado. Nós temos uma estação de tratamento de água que está obsoleta há muitos anos e praticamente caindo. Então é necessário que investimentos sejam feitos nesse setor. Então espero que agora esses investimentos realmente venham e que a Flávia possa, vamos assim dizer, decolar definitivamente com o seu governo. Agora, a última crítica e a última polêmica envolvendo talvez a administração da Flávia é com relação aos estudantes. Algumas críticas foram feitas por vereadores de oposições e de alguns estudantes, talvez até usados por esses vereadores de oposição, com relação ao transporte público para esses estudantes, o transporte gratuito para esses universitários que viajam para cidades da região, para universidades da região. Segundo esses vereadores e segundo esses estudantes, há uma promessa da Flávia durante a campanha que o transporte seria gratuito nos 4 anos. E agora ela mudou de ideia por conta da queda da arrecadação. Como que você também vê isso? Como que você tem sentido isso junto aos estudantes, junto à população? Então, essa é uma questão bem delicada, porque ela envolve o gasto público com o transporte dos estudantes. Durante esses 2 anos foi muito difícil a prefeitura manter esse transporte, mesmo porque a prefeitura estava muito endividada.
E fazendo as contas do orçamento, a gente prevê para um futuro, para esses 2 últimos anos, que a prefeitura não vai conseguir pagar e manter esse transporte gratuito. Em que pese aí a promessa feita na época da campanha, a gente não pode esquecer que a cidade tem 40 mil habitantes e existem outros investimentos muito necessários a serem feitos. A minha posição com relação à gratuidade do transporte sempre foi a mesma e eu ainda mantenho ela. Eu sempre achei que quem não tem condições de pagar, independente de quantas pessoas sejam, não devem pagar, porque eu enxergo a educação desses estudantes como um investimento do município também, aumentando a qualidade cultural da população, a qualidade de profissionais da população. Mas, em compensação, aquelas famílias que têm condição de bancar uma parte do transporte, eu acredito que elas deveriam fazer isso. Afinal de contas, eu tive que fazer isso também. Eu trabalhei durante a minha vida inteira enquanto estudava e pagava ônibus também. E eu não acho justo você tirar o dinheiro do transporte público, sendo que a gente precisa de investimentos urgentes na área da saúde, na área do saneamento básico, na área da água. Então eu acho que é uma promessa de campanha que poderia ser feita se houvesse a possibilidade. Como não há, infelizmente a gente tem que procurar outra solução para esse problema. Tecnicamente, vendo de acordo com o orçamento da prefeitura, com o que se arrecada, com o que se gasta e vendo essa queda brusca na arrecadação também, a gente vê que a prefeita Flávia está tomando a medida mais plausível e mais possível no momento. Mas e a questão política? Como que fica, Rodrigo? Tendo em vista que foi uma promessa, foi um compromisso dela com os estudantes, uma garantia que ela passou para esses estudantes no momento da campanha. Como que fica essa questão política por um lado e técnica por outro? Difícil uma saída. É muito difícil a saída, né? Uma vez que há uma promessa de campanha, mas como eu disse, a promessa ela também esbarra na possibilidade. Né? Você faz uma promessa e tem que cumprir até o final, mas qual vai ser o custo de garantir essa promessa? Então nós privilegiamos uma parte da população em detrimento da maioria, se a gente manter uma promessa desse tipo. Então eu acho que é isso que a doutora Flávia está pensando, está pesando, né? Se eu mantiver essa promessa apenas para garantir o meu lado político, eu vou prejudicar muitas pessoas porque eu vou deixar de investir em setores-chave da administração. Então eu acho que ela está pensando desta forma. Então aquela questão da técnica batendo contra a política e é um ônus político que ela vai ter que carregar, né? Então isso aí o eleitor, se caso ela for se candidatar à reeleição novamente, que vai resolver essa questão. Aí as pessoas precisam verificar, porque também aquelas pessoas que têm condições de pagar, tendo em vista que é um momento delicado que a cidade passa, como outras cidades da região, e eu acredito que todos os municípios do Brasil apresentaram aí queda na arrecadação, então acho que é bom para as pessoas refletirem. Mas Rodrigo, obrigado por receber a gente hoje aqui no seu escritório, é um prazer recebê-lo e claro, a gente está sempre aberto para entrevistas, para tudo que você quiser comunicar com as pessoas aqui de Orlândia. Muito obrigado. Eu que agradeço a visita da TV Voz e também o escritório aqui. Eu estou sempre aberto ao que for necessário. Espero terminar esses 30 dias aí de forma bem produtiva e quem sabe aí daqui 2 anos estaremos de volta aí. Muito obrigado. Tá certo, boa sorte. Obrigado. Bom, conversei, portanto, com o Rodrigo Alves, ele que é suplente a vereador do PSB, dessa coligação que foi feita junto com o PPL, e agora ele assume uma cadeira como vereador por 30 dias, no lugar do vereador Tedinho, que ficará de licença também durante esse período.